A vida é uma correnteza, e enquanto alguns tentam nadar contra ela, exaustos, lutando para manter o controle, outros simplesmente aprendem a flutuar e a se deixar levar. Mas existe um ponto em que a luta deixa de ser coragem e passa a ser teimosia. Um ponto em que resistir à realidade é o mesmo que negar a própria existência. E foi sobre isso que Lao Tse, o mestre do Tao, nos alertou há milhares de anos. A vida é uma série de mudanças naturais e espontâneas. Não resista a elas. Isso só gera tristeza. Deixe a realidade ser realidade. Deixe as coisas fluírem naturalmente pelo caminho que elas seguirem. Essas palavras não são apenas poesia oriental. Elas são um mapa espiritual, uma bússola filosófica para navegar no caos da vida moderna. Num mundo que te cobra produtividade, perfeição e controle o tempo inteiro, aceitar o fluxo da vida é o ato mais revolucionário que alguém pode cometer. Mas calma. Aceitar não é desistir. Aceitar é compreender. Aceitar é entender que existe uma ordem invisível por trás de tudo mesmo do caos, e que resistir a ela é desperdiçar a energia que deveria estar sendo usada para construir o teu próprio caminho. Hoje nós vamos mergulhar fundo nesse ensinamento de Lao Tse. Vamos entender por que resistir à vida causa sofrimento, como a aceitação traz sabedoria, e o que realmente significa viver o presente com consciência e leveza. E, no final, você vai perceber que tudo o que você anda procurando já está aqui, agora, no instante presente. O ser humano moderno sofre não porque a vida é dura, mas porque ele quer que a vida seja diferente do que ela é. A mente quer controlar o incontrolável, quer prever o imprevisível, quer forçar o rio a correr na direção contrária. E isso, inevitavelmente, gera dor. Pensa bem, quantas vezes você já ficou remoendo algo que não podia mudar? Uma perda, uma traição, um erro do passado, uma oportunidade que passou? Você sabe que não tem mais volta, mas a mente insiste em repetir, analisar, culpar, imaginar e ser. E cada pensamento é uma resistência silenciosa à realidade. Lao Tse compreendeu o que a ciência moderna está apenas começando a confirmar. A resistência é a principal fonte de sofrimento emocional. Quando resistimos ao que é, criamos tensão interna. E toda tensão precisa de energia para ser mantida. Por isso, viver em resistência constante é como segurar uma pedra pesada no braço no começo, parece suportável, mas com o tempo se torna insuportável. O psicólogo Carl Jung disse algo parecido. Aquilo a que você resiste, persiste. E o motivo é simples. O ato de resistir mantém a sua atenção presa àquilo que você quer afastar. Enquanto você tenta não pensar no problema, ele se alimenta da sua própria tentativa de negá-lo. A resistência dá vida ao sofrimento. Aceitar a realidade é um dos maiores desafios espirituais. Não é passividade, não é conformismo, e muito menos fraqueza. É sabedoria. Aceitar é olhar para a dor e dizer: ela existe. Eu não a nego. É perceber que o que aconteceu, aconteceu. Que o passado é uma fotografia, não um filme que dá para rebobinar. E que o futuro é uma projeção, uma fantasia que só toma forma através do agora. A aceitação é o ponto zero da transformação. Porque só quando paramos de lutar contra o que é, podemos começar a agir sobre o que pode ser. Os monges taoístas chamavam isso de Wu Wei, o princípio da ação sem esforço. Não significa não fazer nada, mas sim agir em harmonia com o fluxo natural das coisas. Quando você para de forçar a vida a ser algo que ela não é, suas ações se tornam mais precisas, mais leves e mais verdadeiras. E aí o impossível começa a parecer possível. As portas que estavam fechadas começam a se abrir não porque você arrombou, mas porque você deixou de empurrar na direção errada. Lao Tse dizia: se estás deprimido, estás vivendo no passado. Se estás ansioso, estás vivendo no futuro. Se estiver em paz, estás vivendo no presente. Essa frase é um diagnóstico perfeito do sofrimento humano. Vivemos entre a culpa e a ansiedade, lamentando o que já foi, temendo o que virá, e esquecendo de existir aqui e agora. Mas o presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. Você não respira ontem, não se alimenta amanhã.
A vida só se manifesta neste exato instante. A mente, porém, é uma máquina de fuga. Ela odeia o silêncio do agora porque o agora é o espelho da verdade. E nesse espelho não há máscaras, não há justificativas. Há apenas o que você é, sem adornos. A verdadeira sabedoria está em ancorar a consciência no presente, não como um conceito espiritual, mas como prática diária. Observar, sentir, estar, sem tentar controlar, sem julgar, sem comparar. Apenas ser. Tudo muda. Absolutamente tudo. O tempo corrói, renova, transforma. A juventude vira maturidade, o amor se transforma, as certezas se dissolvem. E mesmo sabendo disso, o ser humano insiste em agarrar o que é transitório. Quer segurar o instante, eternizar o efêmero. Mas o rio não para. E quanto mais você tenta segurar, mais rápido ele escapa por entre os dedos. Lao Tzu entendia que a aceitação da impermanência é a chave da serenidade. O apego é o berço do sofrimento. A liberdade começa quando você entende que nada é fixo, nem as dores, nem as alegrias, nem as pessoas. Quando você aceita a mudança, você deixa de ser arrastado por ela e começa a dançar com ela. E dançar com a vida é muito mais leve do que lutar contra ela. Hoje, neurocientistas e psicólogos estudam exatamente o que Lao Tse ensinava há 2500 anos. A aceitação reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, fortalece a resiliência emocional, aumenta a clareza mental e melhora a capacidade de tomada de decisão. Estudos de mindfulness e meditação mostram que a consciência plena do presente muda a estrutura física do cérebro, fortalecendo áreas ligadas à empatia, foco e bem-estar. Ou seja, a filosofia do Tao não é apenas espiritual, ela é biológica. Aceitar o fluxo da vida é viver em sintonia com o próprio corpo e mente. Existe uma força silenciosa quando você para de lutar com a vida. É como se o universo começasse, aos poucos, a cooperar com você. Não porque tudo se torna fácil, mas porque você aprende a fluir. A entrega não é desistência, é rendição consciente. É dizer, eu confio. Confio que existe um propósito até mesmo nas quedas. Confio que a dor é professora e que a maré, por mais turbulenta que pareça, sabe o caminho de volta ao mar. A verdadeira coragem é soltar o leme e ainda assim continuar navegando. Confiar no vento, na corrente, na sabedoria divina que move tudo o que existe. Lao Tse não estava falando de religião. Ele falava de harmonia, de andar em paz com o inevitável, de se tornar amigo da vida inclusive nos dias em que ela parece cruel. O homem sábio não é aquele que controla tudo, mas aquele que sabe quando agir e quando deixar fluir. Aquele que entende que a tempestade não dura para sempre e que até o caos tem seu papel no equilíbrio do universo. O segredo é parar de lutar contra o rio e aprender a nadar com ele. Se esse vídeo falou com você, se em algum momento você sentiu que precisava ouvir isso, então curte, compartilha, manda para alguém que vive lutando contra a vida. E lembra, a evolução é constante, mas só começa quando você para de resistir à vida e começa a viver com consciência. Segue o canal Evolução Constante e continua caminhando porque a cada passo a sabedoria se revela.